Olá a todos. A gente preparou esse vídeo para explicar um pouco, de maneira didática, a transação que a gente propôs para resultar na combinação dos fundos de RDM e IRIM 11, né? Então, recapitulando aqui o objetivo geral da gente fazer essa transação, permitir que no futuro a gente tenha um fundo só, com um regulamento que permite olhar para outras classes de ativos, além das que a gente já investe hoje, mas mantendo um fundo que investe predominantemente em CRIs, e também ter esse benefício de, ao integralizar os ativos no preço de mercado atual, quando a gente for vender determinados, por exemplo, fundos imobiliários, a gente não ter que reconhecer um prejuízo muito alto que impacte o rendimento. Então, a gente traz aqui uma apresentação, eu vou passar a palavra para o Anand, que ele vai explicar um pouco aqui o passo a passo e a gente vai, enfim, detalhando algumas coisas a mais conforme apresenta. Bom, a apresentação passa pela estrutura completa, né? Elas são feitas em 2 passos, a incorporação de fato é o passo 2. Antes disso tem o passo 1, que é uma assembleia que já foi convocada no dia 15, é uma assembleia para aprovar uma nova oferta do IRDM 11 no nível de cota patrimonial, né? Então, essa oferta tem o objetivo de arrecadar recursos para aquisição de um imóvel específico, que é um FII que detém um monoativo de tijolo corporativo. A gente vai dar mais detalhes no próximo slide. Como essa emissão vai sair a nível patrimonial, que é um nível acima do nível de mercado, a gente não espera que tenha uma grande adesão primária, e a expectativa é que essa oferta seja basicamente a integralização deste ativo. Tá? Uma vez concluída essa assembleia e essa oferta para aquisição desse ativo, aí sim a gente entra na segunda etapa, que é uma segunda assembleia, uma assembleia de quórum qualificado, que demanda no mínimo 25% dos cotistas aprovando, essa sim para aprovar a incorporação dos ativos do IRDM dentro do IRIM. Caso seja aprovada, como que vai funcionar essa transação? O IRIM emite uma oferta de até 3,5 bi, o IRDM subscreve essa oferta integralmente, só que ao invés de integralizar em dinheiro, o IRDM integraliza a oferta entregando para o IRIM os seus ativos não caixa, ou seja, os CRIs e os fundos imobiliários. E em troca disso, o IRDM recebe cotas do IRIM, de forma que o IRDM vai ser composto basicamente por cotas do IRIM e caixa, né? Uma vez feito isso, o ato subsequente é a amortização integral do IRDM. Então, é amortizado integralmente o IRDM, em que o cotista recebe uma parcela caixa e uma parcela cotas do IRIM, conforme a gente vai detalhar nos próximos slides. Então, falando um pouco da primeira perna, né, que é o do ativo, o objetivo aqui é a aquisição de um ativo de tijolo, né, é um prédio corporativo AAA na Zona Sul de São Paulo, é uma região que recebeu mais de 1/3 da demanda de aluguéis corporativos de nível alto, né, que são esses prédios AAA, ao longo do último ano. Era uma região que tinha uma vacância que vem diminuindo. Esse é um ativo que tem um pedaço locado e um pedaço com vacância, e dado todo esse contexto, está muito bem posicionado para alocar essa parte que está com uma vacância, e a proposta aqui é justamente para a aquisição desse ativo para um ganho de capital no curto a médio prazo. Então, passando para o próximo slide aqui, um pouco dos benefícios da transação como um todo, né? Então, tanto o IRDM quanto o IRIM, hoje eles têm resultados retidos, né? Então, essa transação viabilizaria distribuir resultados retidos, além de uma amortização em parcela caixa, que traz um benefício por ser a nível patrimonial e não a nível de mercado, né? Ela permite uma diversificação de portfólio, uma vez que o regulamento do IRIM permite outros ativos como imóveis, permutas, CEPACs e outros ativos financeiros imobiliários, por exemplo, debêntures, né? Então, o mercado de CRIs e de debêntures, eles não necessariamente mexem
Da mesma forma, né, existem momentos de mercado em que a debenture tem um prêmio muito maior do que um CRI, então o regulamento do IRIM permite alocações desse tipo. E por fim, tem um grande benefício, que é o que o Yannick comentou aqui no começo, que é os ativos serem comprados pelo IRIM na marcação de mercado e no valor patrimonial de hoje, né? Vocês têm acompanhado que ao longo dos últimos 2 anos a gente tem feito um trabalho para reciclagem de portfólio de ativos, mas algumas posições, especialmente de FIIs, a gente não consegue simplesmente desmontar do dia para a noite, ou o eventual desmonte dessa posição impactaria de forma substancial os dividendos, né? Então, essa transação permite que a gente continue pagando rendimentos, com a expectativa até de aumentar os rendimentos, e ao mesmo tempo reciclar esses FIIs com novas aplicações com boa qualidade de crédito, né? Então, aqui a gente entra num exemplo ilustrativo, né? E aqui é importante deixar claro que esse exemplo é ilustrativo porque é baseado no fechamento de maio. Caso essa transação seja aprovada em assembleia, vai ser divulgado valores de fechamento, tá? Mas tomando como base o exemplo do fechamento de maio, né? A cota patrimonial do IRIM era R$ 82, né? IRDM. Desculpa, do IRDM era R$ 82, né? Seria distribuído um dividendo, incluindo reserva, então aqui a gente colocou uma premissa como R$ 1,45, e a gente chega num valor patrimonial sem dividendos a distribuir, então um valor patrimonial de referência, né, que são esses R$ 81 marcados de azul, né? Estes R$ 81 são o valor que vai efetivamente ser amortizado para o cotista. E como isso vai ser amortizado para o cotista? Vai ser uma parcela em dinheiro, que é esses R$ 4,73, então aproximadamente 5% do valor patrimonial, e outra parcela vai ser cotas do IRIM. Então, essa parcela de cota do IRIM vai ter uma razão de troca, então da mesma forma, do lado direito da tabela, o valor patrimonial do IRIM após distribuição de dividendos, ele vai ter uma relação de troca que, no exemplo, dá uma razão de 0,9, ou seja, o cotista do IRDM recebe R$ 4,70 em amortização cash, mais 0,9 cotas do IRIM. E aqui a gente entende que tem 2 grandes benefícios, né? A parcela em amortização caixa, se a gente tomar um exemplo, um cotista que tem uma posição de IRDM e ele quer desmontar 5% da posição de IRDM, essa posição tem que ser vendida a mercado no preço de tela, que é um preço muito descontado da patrimonial, né? Aqui a gente está fazendo amortização caixa a nível patrimonial, ou seja, a nível dos R$ 81. Então, só aqui tem mais de 30% de ágio quando comparado com o preço de tela de hoje, quando a gente está fazendo esse vídeo, né? E o segundo item e isso depende de momentos de mercado, mas o preço do IRIM de tela, ele é menos descontado versus a patrimonial do que o IRDM. Então, como a transação de troca que é feita a nível patrimonial, quando o cotista recebe a cota do IRIM, o preço de tela que ele enxerga no D0 já é maior do que se ele tivesse só IRDM, dado que tem um menor desconto no IRIM. Novamente, isso pode mudar ao longo que o mercado se mexe nos próximos dias, mas no exemplo de hoje, essa é uma diferença relevante que traz um benefício já no D0 grande para o cotista. Bom, e aí a gente aqui, para efeitos tributários e de regulamentação, é como se o cotista estivesse vendendo IRDM e comprando IRIM. Então, ambos na cota patrimonial. Ambos, né? E acho que o objetivo também aqui desse slide é explicar de onde veio, por exemplo, aquele R$ 4,73 lá que a gente falou de maneira aproximada antes, né? Então, o Anand vai explicar aqui qual o cenário para cada cotista, dependendo de qual é o preço médio que ele comprou as cotas de RDM e o que ele vai ter que fazer depois para, de fato, fazer com que ele receba corretamente o valor de amortização e não deixe dinheiro na mesa aí, né? Então, o cotista, o preço de referência nesse exemplo é aqueles R$ 81 que a gente comentou no slide anterior, né? Então, aqui a gente tem 3 cenários. O cotista que informa um preço médio acima desses R$ 81, um cotista que informa um preço médio abaixo desses R$ 81 e o cotista que eventualmente não informa o preço médio, né? Então, um cotista que informa o preço médio acima da referência de R$ 81, ele não teve ganho de capital. Afinal, ele comprou por um preço maior do que esses 81, então não tem nenhum imposto devido,
e o cotista recebe aquela parcela de R$4 integralmente em dinheiro na sua conta, né? Um cotista que informa o preço médio abaixo dos R$81, e o exemplo 1 ali a gente coloca um cotista que informa o preço de R$75, ele sim tem um imposto devido, porque ele teve um ganho de capital, né? E de forma ao cotista não precisar desembolsar novos recursos para pagar imposto, o administrador vai automaticamente netar esse valor da amortização. Então, nesse exemplo que a gente deu aqui de um cotista que declara R$75, ele teria um imposto devido de R$1,24 por cota. Consequentemente, isso reduziria o volume de amortização que ele receberia já o valor net, que daria os R$3,49. Tá? E a gente tem o último cenário, que é o cotista que não informa o preço médio. Nesse cenário, o administrador adota uma postura bem conservadora, que vou assumir que o cotista comprou no melhor momento possível, ou seja, na pior cotação de RDM, que foi R$57,51. E nesse caso, a amortização caixa ela é consumida por essa parcela de imposto, né? Então, por isso é super importante que, caso a transação seja aprovada, o cotista informe o seu preço médio, né? A gente vai ter um período longo para essa apuração e para que os cotistas informem, e será devidamente divulgada, amplamente divulgada, para que todos possam fazer da forma mais fácil possível no site do administrador. Então, acho que, por fim, aqui o cronograma. Na semana passada, dia 15, a gente lançou essa primeira assembleia. A gente espera que essa primeira perna seja concluída ao longo de um mês, então até meados de agosto. E com isso seria feito o início da segunda assembleia, essa sim, que deve ocorrer por um período mais longo, uma vez que ela é de quórum qualificado. E ela tem 2 períodos que vão ser relativamente longos, né? O primeiro, que é da própria assembleia de quórum qualificado, e depois mais esse período para o cotista enviar o prazo médio, caso a assembleia seja aprovada. Então, a gente estima que essa segunda perna leve ao redor de 3 meses, sendo concluída aproximadamente no final de novembro. Aqui também é um cronograma estimado, né? E ao longo que os passos forem ocorrendo, a gente vai divulgar novos cronogramas atualizados. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer a atenção de vocês. Então, resumindo, a gente está propondo aqui uma transação composta por algumas assembleias e alguns passos intermediários que vão permitir a gente juntar os 2 fundos com todos os benefícios que a gente acabou de mencionar. A gente está propondo isso porque a gente realmente acha que é uma alternativa muito boa para todos os cotistas. E ficando alguma dúvida, por favor, fiquem super à vontade para entrar em contato. Pode ser no nosso e-mail, contato@iridiumgestão.com.br, ou através das nossas redes sociais, que a gente vai tentar responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Obrigado a todos e nos vemos aí nas próximas lives. Obrigado.